Boa noite a todos. Eu começava por dar as boas-vindas aos presentes. Queria também agradecer o convite para moderar esta sessão. E depois de um dia que eu, apesar de não ter estado presente em todas as sessões, já registrei o feedback de que tivemos sessões extremamente interessantes, onde foram discutidos temas de grande atualidade, foram discutidos alguns dos desafios ligados à problemática da regeneração urbana, numa dimensão que eu diria, para além da apresentação do workshop internacional, a discussão girou muito à volta, eu diria quase, do conceito de regeneração urbana, no sentido alargado da palavra. E nesta sessão, vou-lhe chamar noturna, nós vamos discutir o problema da regeneração urbana num aspecto mais dirigido para a problemática da paisagem. E para o efeito temos três ilustres convidados, três arquitetos paisagistas, uma arquiteta paisagista que é neste momento professora da Universidade do Porto, nomeadamente da Faculdade de Ciências, ligada à licenciatura em Arquitetura Paisagista, a Teresa Marques. Temos também dois arquitetos paisagistas da empresa ProAP, Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista Limitada, o Carlos Ribas e o João Nunes. E, portanto, temos um painel que certamente irá assegurar que a qualidade e o interesse que se registaram nos painéis da manhã e da tarde também aqui se registre. Como não vieram aqui para me ouvir falar de paisagem, até porque eu não sou arquiteto paisagista, eu passava de imediato a palavra à Teresa Marques para ela fazer a sua intervenção. Muito obrigada. E os meus agradecimentos particulares pelo convite, particularmente ao engenheiro João Eidos e ao arquiteto Paulo Marcolino, e felicitar por esta iniciativa. E passaria então a fazer uma reflexão sobre o tema que enfim, é o desafio de hoje à noite, o Parque e a Cidade, uma nova paisagem. E uma das questões essenciais da atualidade é repensarmos, de facto, não é uma questão nova, mas é uma questão ainda em cima da mesa, aquilo que é o parque hoje, ou que devem ser os parques hoje, que papel podem ter na cidade e, em particular, na vida dos cidadãos e na sua qualidade de vida em particular. É claro, hoje em dia, para todos nós, o parque, enquanto repositório ecológico, porque cria um melhor ambiente, porque cria melhor saúde, e isso é uma questão fundamental para os dias de hoje. Não é necessariamente porque é melhor apenas para os passarinhos em si ou para os mamíferos, mas porque isso significa um ambiente melhor que vai melhorar a nossa longevidade também e, portanto, garantir uma melhor qualidade de vida e uma vida mais prolongada. Também há um valor importante, que é a apreciação da vida silvestre, que é algo que nas cidades maiores, em particular, mais afastadas do campo e do espaço silvícola, se tornam também particularmente relevantes nos dias de hoje e porque também providenciam experiências sensoriais que estão frequentemente afastadas do espaço urbano e, sobretudo, do espaço muito construído. Um valor social para a saúde, para o recreio de todos os tipos, para a recuperação da energia, naturalmente, para as relações de vizinhança que se precisam de reconstruir frequentemente no espaço urbano, no sentido de pertença também, e mais frequentemente nos tempos presentes, algo de novo, também olhar para o parque como um espaço, uma oportunidade de envolvimento na decisão, ou seja, na construção do espaço comum que é a cidade. E, portanto, a comunidade como construtora desse espaço e também como zeladora, decisora também. E o valor económico, os atrativos que os parques naturalmente trazem, quer para o comércio, normalmente são espaços que aumentam o valor económico da envolvente e atraem também comércio e também são importantes para
o estímulo geral à vida local e para o encontro dos vários residentes. E eu trago também o valor paisagístico, porque há um bem-estar emocional e um bem-estar intelectual associado à apreciação das paisagens, e sobretudo se os parques forem interessantes e bem desenhados. No fundo, são aquilo que hoje se designa da sustentabilidade, que reúne estes vários pilares que os parques podem e devem congregar e, portanto, no fundo, serem um modelo de sustentabilidade. E, portanto, o que é que são hoje os parques nas nossas cidades? Há vários tipos, temos jardins, parques públicos de valor histórico, porque foram construídos já como parques públicos, mas num período de revolução industrial ou pós-revolução industrial, portanto, para acomodar a crescente chegada de pessoas às cidades. Há também jardins privados que deixaram de ter a sua função, caso como aqui o Parque Alta Vila, que perderam a sua função enquanto espaço privado e se tornaram públicos, e também há parques desenhados hoje segundo os paradigmas contemporâneos e que procuram responder mais rapidamente a estes desafios atuais. E, portanto, aqui muito rapidamente, algumas imagens de alguns jardins que foram sendo construídos nas nossas cidades e que no século XIX eram vistos como sinais de civilidade. Eram o produto de uma civilização emergente, urbana, e que as cidades podiam ser medidas, a sua qualidade e o seu interesse também pela qualidade dos seus espaços públicos. Foram vários, há várias cidades, trago aqui Paris, mas também podia ser Lisboa, que desenvolveram um sistema de parques e de avenidas para receber o uso público. E há, assim, experiências mais extraordinárias, aliás, Olmsted chamou-lhe mesmo, que os parques são a grande experimentação, uma forma de governança que hoje está tão na moda, em que todas as pessoas todos os utentes devem ser vistos como iguais, que não há pessoas privilegiadas nem classes que dominam, embora não tivesse sido sempre assim. Mas foi este o princípio da democracia que esteve na base da construção dos parques. E, portanto, também aqui se funda, de certa forma, esta profissão que procura criar o espaço público de recreio, verde preferencialmente, o espaço exterior, cujo primeiro princípio é, de facto, criar espaços belos de recreio para as pessoas de todas as classes sociais. E houve propostas ainda no século XIX, nomeadamente por este homem importantíssimo, que foi Olmsted, que criou não só parques, mas um sistema contínuo de espaços verdes, muitas vezes utilizando aquilo que hoje chama as infraestruturas verdes, espaços já existentes que foram melhorados, digamos assim, para o recreio público. Mexe-se rios, mudam-se rios, replantam-se, enfim, criam-se espaços corredor que servem não só a vida silvestre, mas vários usos humanos num ambiente mais próximo da natureza e da ruralidade também, que era um dos princípios. E alguns casos típicos de jardins que se transformaram em Londres, em Paris, em Portugal, que se passaram de espaços privados a espaços públicos e que são, em muitos casos, exemplos de sucesso, muitas vezes no centro das cidades, onde os parques ou jardins públicos são mais escassos e, portanto, fazem parte dessa rede importante de espaços comuns verdes de recreio. E é o caso também aqui, como eu referi há pouco, de Águeda. E, portanto, há um conjunto hoje em dia de uma rede, digamos, de grandes parques, pequenos parques, jardins, praças jardinadas. Muitos destes espaços são espaços de proximidade, parques lineares, ao longo de ribeiras, de rios, agroparques, enfim, jardins comunitários, temos poucos ainda, estamos a dar passos nas hortas urbanas, de uma forma mais organizada. Há sistemas de parques, portanto, e também não podemos esquecer as ruas arborizadas, ruas com vegetação, espaços de estar com qualidade. E, enfim, aqui algumas imagens que mostram diversas opções destes pequenos espaços, os pocket parks, que se iniciaram em Nova Iorque, espaços residenciais ou então grandes parques, desde que haja disponibilidade de terreno e disponibilidade económica. São, de facto, grandes investimentos municipais a criação destes grandes parques.
E depois há muitas outras soluções que, sobretudo, os espaços mais urbanizados, com menos solo disponível, foram encontrando, como as coberturas ajardinadas ou então as hortas, que hoje em dia, de facto, são uma solução até para ocupar espaços vazios, espaços que não têm uma ocupação precisa e que podem ser convertidos em espaços de desenvolvimento da comunidade, que é uma das palavras-chave hoje em dia. E depois há também infraestruturas verdes, espaços existentes que são antigas matas ou linhas de água mais ou menos expressivas e que têm vindo a ser utilizadas como melhoradas, digamos assim. Portanto, são espaços menos infraestruturados, aliás, é uma das questões essenciais. Portanto, são espaços que utilizam recursos pré-existentes e que são menos carregados, digamos assim, de equipamentos que são caros de comprar, são caros de manter e que oferecem aquilo que se torna cada vez hoje em dia mais necessário, que é esta aproximação, de facto, a espaços com caráter mais natural, do qual nós nos vamos afastando mais rapidamente com o crescimento das cidades. E, muito rapidamente, também de uma forma de sintetizar, onde é que nós estamos hoje do ponto de vista do projeto. E o João e o Carlos falarão melhor sobre isso, mas há aquilo que, enfim, se tem vindo a caracterizar, a classificar como o paradigma modernista, dos parques cuja forma segue a função, sobretudo em que se olha para o espaço como arte social, o suporte são as belas artes e se pretende criar um jardim como obra de arte. É, de facto, claro, desde este período, que os jardins ou parques são para as pessoas. Eu até trago aqui a capa do livro de Thomas Church, é pensado sobretudo para espaços privados, mas no fundo a filosofia é a mesma e, portanto, são desenhados intensamente de forma a receberem o uso público e, de facto, respondem a uma nova forma de vida do pós-guerra, são isso acima de tudo. E um paradigma pós-modernista que segue, em que o conceito é mais importante do que a forma, a narrativa, a arquitetura baseia sobretudo na linguagem, não tanto na função, a base é a filosofia e a beleza está mais no olhar do observador do que no objeto em si. E um novo paradigma contemporâneo que estamos a enfrentar, talvez o paradigma da natureza reinterpretada, alguns casos já com algum tempo neste momento, como o Hampshire Park, em Duisburg Norte, na Alemanha, que vão trabalhar o metabolismo ecológico e vão trabalhar, sobretudo, uma nova ordem, que não é a ordem da forma, não é a ordem do objeto, mas é a ordem, sobretudo, do sistema. E não sei se vê, eu pelo menos quase não vejo este slide, mas aqui na coluna da direita, aquilo que é identificado hoje como o Sustainable Park, ou Parque Sustentável, que vai olhar, sobretudo, relativamente àquilo que foi a origem dos primeiros parques, para as questões ecológicas, para as questões da apreciação da vida silvestre, como eu tinha falado, o birdwatching, a educação formal no parque, não apenas ir ao parque e aprender coisas que naturalmente todos nós aprendemos, mas haver as atividades programadas, a arte no jardim, trazer as crianças para as estufas, enfim, fazer uma programação pensada para diferentes grupos etários e para diferentes grupos sociais, para diferentes formações. A questão das plantas nativas, que regeneram naturalmente, que exigem menos cuidados, digamos assim. Enfim, um conjunto de preocupações que, ao contrário de olhar para beneficiários apenas as pessoas que tiram partido, da vizinhança, as pessoas da vizinhança que tiram partido daquele espaço, olha como beneficiário o próprio planeta. Bom, e, portanto, muito rapidamente, hoje em dia, há preocupações com uma redução do investimento ao nível daquilo que se chama as grey infrastructures, portanto, as infraestruturas cinzentas, inertes, dos equipamentos, e portanto, haver uma redução em termos de recursos materiais e também, muitas vezes, humanos, que os parques sejam um contributo na resolução de problemas urbanos à grande escala, como a questão das cheias, a questão da redução das águas que caem no solo, da redução da ilha de calor, enfim, tantos da promoção da saúde, enfim, alguns aspectos já fomos falando, e ainda
os parques que podem reproduzir, de facto, uma nova forma de expressão estética, portanto, da ordem da forma para a ordem do processo. E são parques em permanente mudança, e onde a gestão, ou seja, a feição que o parque vai tomando ao longo dos tempos, ao longo das estações e ao longo dos anos, é fruto dessa gestão. E eu trouxe algumas imagens, tirei ainda hoje de manhã, para mostrar aquilo que é hoje a chegada ao Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências. Não é um jardim com flores, é um jardim experimental, onde o nosso colega Paulo Farinha Marques está a fazer, enfim, experiências de gestão também da vegetação nativa, e todos os pavimentos, não há recursos, não é de hoje, isto já tem alguns anos, foram feitos com matérias provenientes, estas pedras, nomeadamente, vindas de demolições de muros, e as flores ou as plantas que nos recebem são as da Associação do Carvalho Alvarinho, temos tojos, temos giestas, enfim, portanto, algo diferente, e a gestão faz, sobretudo, a partir do corte dos prados. Bom, e tem-se feito várias investigações, há grupos de trabalho, não só nas universidades, mas grupos da sociedade civil que se têm dedicado à investigação sobre o valor do espaço público, e são várias as conclusões, sobretudo a partir de 2000, que se têm vindo a tomar relativamente ao papel dos parques públicos. Nomeadamente a questão de se ter provado que o acesso à natureza reduz a pressão arterial, ou que reduz o stress e, portanto, aumenta o bem-estar, que o facto da qualidade do espaço público com a Copenhaga ter aumentado de uma forma muito significativa o percurso de bicicleta, porque às vezes nós queremos que as pessoas andem de bicicleta, mas de facto o espaço público não oferece condições reais para que as pessoas se sintam confortáveis e que valha a pena, que seja uma boa experiência andar de bicicleta. Em Sheffield tem-se feito variadíssimo, no Reino Unido tem-se feito variadíssimas experiências com plantas nativas, é já matéria suficiente para publicação de vários trabalhos. Bom, e é interessante ver que as políticas ultrapassam, em alguns casos, o interesse municipal para ganharem uma dimensão nacional em torno de um interesse comum, que é a criação de um espaço de qualidade, um espaço público de qualidade, e trago-vos este exemplo, até porque já tem alguns anos, de um manifesto para melhores parques públicos ou espaços públicos, que foi produzido por uma associação que, entretanto, já não está, que tinha o apoio do governo governamental em Inglaterra, e que lançou um manifesto com várias ideias fundamentais. Tem a ver com as pessoas, tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com o envolvimento da comunidade, tem a ver com o risco colocado no espaço público para as crianças. Muitas vezes queremos que seja mínimo, outras vezes. Eu hoje passei em Águeda, fiquei atenta à forma como agora está a ser desenhado o espaço público, muito aberto, à rua, com pouca legibilidade, de alguma forma. Mas, por outro lado, também é preciso que as crianças experimentem algum risco. Portanto, há essas preocupações expressas neste manifesto e, naturalmente, o envolvimento da comunidade, as pessoas terem uma palavra relativamente àquilo que devem ser, então, o parque e o espaço público em geral nas cidades. E fizeram também, e é uma prática corrente, o envolvimento das pessoas nas perguntas óbvias: o que é que faz de um espaço um bom parque, e porque é que os parques são maus. E há 7 coisas que foram identificadas. Manutenção e gestão é, de facto, uma questão essencial. Muitas vezes os projetos são bons, muitas vezes os projetos não têm depois a manutenção adequada. E há, como eu mostrei há pouco, casos em que a manutenção, de facto, faz o parque. É um parque pensado para ser desenhado através da manutenção. Segundo lugar, recurso comunitário, lugar para a natureza, o recreio, bom desenho e inclusão do património cultural, por causa do sentido de pertença das pessoas se identificarem, terem uma base comum de partilha na comunidade, saúde e bem-estar e economia local. Bom, e tem-se falado muito também na liderança cívica, portanto, ver isto, de facto, como um projeto político,
mas que precisa, a nível local também, de alguém que consiga reunir e gerir conflitos de interesses para a elaboração de uma visão comum sobre um espaço verde público. E depois, seguramente, elevar as competências profissionais ao nível de projeto. E, enfim, eu vou passar isto, já só tenho 2 minutos, mas vale a pena verem o site dos parques de Nova Iorque, que estão com ações bastante agressivas para melhorar o espaço público, nomeadamente através destes aspectos que eu fui referindo, muita força também na plantação das árvores, por várias razões, árvores no espaço urbano, não só nos parques, mas nas ruas também, por todos os benefícios ambientais, microclimáticos, naturalmente, e também até porque aumentam o valor da terra, enfim, uma série também, enfim, podem ser landmarks, enfim, uma série de questões. E, como eu falava há pouco, estas experiências que se vão tornando agora recorrentes nos parques, sobretudo nos grandes parques. E isto é importante perceber que muitas vezes nem todos os parques têm capacidade para acomodar tantas atividades como estas que eu trago aqui, são todas de Serralves, que têm uma experiência já desde meados, finais da década de 80, 88 em particular, mais precisamente, de realizar atividades e que têm hoje uma dinâmica extraordinária na realização de atividades ao ar livre para todos os grupos etários. Ou um envolvimento de outra natureza, nomeadamente na elaboração dos projetos, que é algo que, enfim, tem sido menos trabalhado ao nível dos ateliês ou ao nível dos municípios, não tem que ser através dos ateliês, enfim, tem que ser através da entidade promotora destas iniciativas. Isto é o caso da Highline em Nova Iorque, que reuniu a população nas mais diferentes formas, workshops, inquéritos, enfim, as mais diversas formas de envolvimento. E há uma série de iniciativas e, sobretudo, documentos que chamam a atenção para o valor do parque na construção da cidade. Não é novo, o Olmsted já falava nisso, mas de outra forma, Start with the Park na construção da própria cidade, através da sustentabilidade, caráter de distinção, definição, são argumentos importantes para a construção do espaço, para o seu desenho. Conectividade e acessibilidade, a legibilidade, que é algo muito importante no espaço urbano, a adaptabilidade e robustez, sobretudo a capacidade de adaptabilidade do hoje um parque, que é um grande investimento financeiro. Poder, daqui a alguns anos, quando as formas de recreio, talvez, ou forem necessários outro modo de pensar aquele espaço, terem essa possibilidade de se rapidamente adaptarem, sem que isso signifique destruir o parque e fazer um parque de novo. E só 2 notas finais. A Green Flag Award, que é um prémio que é oferecido em Inglaterra aos melhores parques urbanos. Há 8 critérios, tem que ser lugares convidativos e acolhedores, saudáveis e seguros, limpos e bem conservados, enfim. E no final tem que ter uma existência de um plano de manutenção, que é algo que frequentemente não acontece. E muitas vezes os municípios não sabem como é que aquele espaço deve ser gerido e tomam iniciativas que nem sempre vão de encontro àquilo que é um espaço que naturalmente tem que ser pensado a longo prazo, porque vai naturalmente evoluindo. O ano passado já houve imensas green flags, isto é um bocadinho como a bandeira azul das praias, e, portanto, é um sinal de qualidade do espaço e atrai muitas pessoas. Nos Estados Unidos está a correr também um programa de certificação de sítios, e trago aqui algumas imagens, também um pouco a pedido do João Aides, do Parque da Cidade do Porto, que mudou de facto mentalidades, e com isto vou terminar. Independentemente da sua qualidade projetual, da sua qualidade de manutenção, há de facto aqui um espaço enorme, penso que é o maior parque urbano do país, são mais de 80 hectares, onde tudo acontece. E de facto há aqui uma relação muito privilegiada com o mar, e há imenso espaço, que é algo extraordinário numa cidade. Era um espaço agrícola e muitas vezes são esses espaços que ainda estão a ser, hoje em dia, pensados para acomodar e para acolher novos parques. Isso tem suscitado algumas questões, até porque há pouco dinheiro para fazer parques. Poderia eventualmente ter-se pensado em acomodar alguns dos usos agrícolas, não foi essa a opção, mas na realidade é um lugar muito frequentado, que mudou de facto a forma de viver
das pessoas, do Porto em particular. Há muitos visitantes também que vêm de fora, mas criou novos ritmos, criou novas formas de estar e criou, sobretudo, novos hábitos muito saudáveis. E, enfim, atraiu naturalmente uma vida selvagem que praticamente estava confinada à zona marítima e que neste momento percorre a cidade porque encontrou mais um espaço âncora para se deslocar. Bom, e fico por aqui. Muito obrigada.